Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Este é o programa Shabbat Shalom e estaremos estudando esta semana uma porção da Torá, a paraxá de nome Miketz. Essa paraxá é a paraxá de número 10. Nós vamos, antes do estudo da paraxá, vamos fazer aí o recebimento do Shabat, que nos lares judaicos, de fé judaica, as mulheres 18 minutos antes do pôr do sol de sexta-feira, fazem o acendimento das velas com uma brahá, uma bênção, para receber o Shabat. Vamos ver. Continuando então o nosso programa, nós vamos estudar essa paraxá de hoje, paraxá Miketz, e nós vamos ver, fazendo um resumo dessa paraxá, a gente vai ver que José fica preso por conta da falsa acusação daquela mulher que o tentou. Ele vai para a prisão. E o que nós temos? Nós temos que José, ele foi um homem do bem, um homem temente a Deus, um jovem temente a Deus. Ele esteve na casa daquele servo do faraó, fez os negócios daquele homem prosperar, aquele homem confiou nele, colocou ele numa posição elevada, e depois então ele digamos assim, tentado por essa mulher que mente. Ele, por temor a Deus, porque um homem que teme a Deus não vive se entregando ao adultério, à prostituição. E José, ele recusou o convite daquela mulher. Em consequência disso, a mulher o acusa falsamente e ele é levado à prisão. E lá na prisão, é interessante nós notarmos, nós vamos ver aqui, o versículo 21, capítulo 39, 21, é da paraxá anterior, diz assim: O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gente, é muito importante isso. Quando Deus está conosco, quando nós tememos a Ele, principalmente uma pessoa como José, não é? Um jovem, ainda jovem, mas dedicado a Deus, não reclamou, foi injustamente acusado, jogado na prisão, e ele não reclamou. Lá na prisão, ele foi um preso exemplar, um preso que não dava trabalho para as autoridades daquele lugar. E, em consequência disto, ele é promovido lá dentro e o carcereiro entrega nas mãos dele responsabilidades ali, não é? Ele fazia tudo o que era ordenado. E lá, na prisão, José tem contato com dois
com dois homens ali que antes serviam o faraó e que tiveram sonhos. E José, então, dá a eles a interpretação dos seus sonhos ali na prisão. E um deles se compromete de falar de José para o faraó, porque ele foi chamado depois, um morreu e o outro continuou servindo o faraó, conforme a interpretação do sonho. E esse homem que era o copeiro Mor, o padeiro Mor se enforcou. Foi enforcado como José havia interpretado. E o verso 22, 40, 23 diz assim: o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. E aí o faraó tem um sonho, não é? Aquele sonho das vacas magras, 7 vacas magras que subiam do rio. E eis que subiam do rio, verso 2, 41, 2. Eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após ela, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E diz aqui então na sequência, no desdobramento dessa visão do faraó, que o faraó coloca ali na mão dos seus sábios, dos líderes ali do seu governo, e pede uma interpretação daquilo ali. Ele queria saber a interpretação. Diz o verso 10 que ele fica muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. E aí vem, então, o copeiro se inteira do fato do sonho do faraó, e é onde ele fala de José, ele conta de José, como José interpretou o sonho deles na prisão. Aí ele se lembrou que ele havia esquecido José. Ele foi reintegrado no cargo de copeiro e se esqueceu de José, que ele havia prometido para José que faria alguma coisa para tirar José da prisão. E aí ele se lembra de José, então, e ele fala no verso 12, 41, 12, e estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o sonho. Então esse copeiro revela para Faraó, e Faraó manda chamar José, o verso 14 vai dizer isso, e então enviou o Faraó e chamou José e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou-se de vestido e veio a Faraó. E ali, então, Faraó diz a ele, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Aí então o Faraó conta essa visão das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras para José, e José então dá a interpretação. José revela a Faraó as espigas, né? As espigas, na sequência fala, eis que 7 espigas miúdas e queimadas ao vento oriental brotava após ela. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, está no verso 23 e 24. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Aí José, então, começa a dar a interpretação do sonho a Faraó. Agora, qual que é a importância disso tudo? É que José, que é vendido por seus irmãos, descartado por seus irmãos, ficou esquecido no Egito, dado por morto para o seu pai, né, para Israel, ele foi dado como morto. No entanto, ele estava ali e Deus usa dele no Egito. E Faraó coloca José
no cargo de governador do Egito para que José organizasse de maneira tal que não faltasse comida no reino. E José cuida disso tudo. Então você vê a trajetória de uma pessoa que serve a Deus. Quando nós tememos a Deus, Deus nos abençoa. José foi temente a Deus, não pecou, não desobedeceu a Deus, foi um bom servo na casa daquele oficial, foi um bom prisioneiro lá na cadeia e agora ele é colocado numa posição elevada e Faraó o torna governador do Egito. Nós temos, então, ainda nessa Parashá Miquetes, que vai até o capítulo 44, todo aquele incidente do contato dos seus irmãos. Quando falta comida, e então Israel manda seus filhos que fossem ao Egito atrás de comida, e lá eles dão de cara com José, mas não o reconhecem. Isso aí é uma figura, meus amados, da pessoa de Yeshua, que hoje não é reconhecido por seus irmãos. No entanto, mais tarde, depois de todos aqueles incidentes que teve ali, José se dá a conhecer os seus irmãos, mas antes manda que trouxesse Benjamim, o irmão menor. E José, então, vai se revelar aos seus irmãos. José vai se dar a conhecer aos seus irmãos. E eles se admiram. Hoje, a figura de Yeshua, Jesus, Yeshua, está nas mãos do Egito. Yeshua foi romanizado, Yeshua foi descaracterizado do seu judaísmo. Por que os irmãos de José não o reconheceram lá no Egito? Porque não tinha nada a ver com ele. Ele estava vestido de egípcio. O nome dele era outro. Sefanat Paneia. Tinha outro nome, mas era José. O Yeshua que nós apresentamos para o nosso povo. Ainda que esteja com outro nome, ainda que esteja caracterizado com uma outra roupagem, o Yeshua que nós apresentamos aos nossos irmãos será reconhecido. Romanos 11 vai falar que poderoso é Deus para reenxertar os galhos quebrados. A oliveira de capítulo 11 de Romanos diz que uma parte de Israel abraçou a nova aliança, abraçou Mashiach. Nós entendemos que se trata do Elias, o profeta Elias. E a outra parte, os galhos quebrados, não secos, quebrados, também compõem Israel. Assim como Elias viu um Israel caído nas mãos de Acabe e um Israel, os 7.000 fiéis, também isso está representado na oliveira do capítulo 11 de Romanos. Nos colocamos à disposição dos nossos amigos para estudos da Bíblia, para palestras, caso haja interesse, sem qualquer compromisso. Vamos palestrar quem é Yeshua, quem matou Yeshua, Jesus, tudo isso vamos colocar aqueles que nos procurarem. Vamos agora um pouco da nossa adoração. Chegamos agora ao final de nosso programa. Shalom Aleichem, paz seja convosco. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.